Vamos passar a palavra ao nosso próximo painelista, que é o comandante Paulo Pagluzzi, PhD, que vai falar sobre vulnerabilidades, riscos e ameaças em tecnologias emergentes. Comandante, com a palavra. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela introdução. Agradeço ao comandante Joel e a todo o pessoal do Clube Naval que cuida do Grupo de Ciência, Tecnologia e Engenharia, Matemática e Inovação, pelo convite, pela honra do convite. O tema da apresentação é vulnerabilidades, riscos e ameaças em tecnologias emergentes. Primeiro eu vou passar um videozinho para fazer um teaser sobre esse tema. Pedir para aumentar o volume, por gentileza. Essa é a pergunta-chave. Você está pronto para o futuro? Os riscos das tecnologias emergentes estão devidamente mensurados na sua organização, ou até mesmo no seu dia a dia? Porque não há dúvida que há um apelo, há um encanto. A gente fica o tempo todo querendo saber das novidades. Só que a gente não pode esquecer que, junto com esse tipo de tecnologia, nós colocamos para dentro das nossas casas, para dentro das nossas empresas, para dentro das nossas organizações, sejam elas militares ou civis, novos riscos que não existiam antes. Riscos ao futuro, vamos ver. Tem uma frase do Peter Drucker que eu gosto de repetir, que diz que a inovação sempre significa um risco. Qualquer atividade econômica, claro que envolve alto risco, só que o maior risco que você pode correr é o risco da não inovação. Não inovar é muito mais arriscado do que construir o seu futuro inovando. Então, em nenhum momento, quando a gente falar a risco da inovação, que eu estou dizendo para não inovar, pelo contrário, vamos inovar, mas vamos inovar com responsabilidade, entendendo os novos riscos, mensurando e quantificando para poder não deixá-los crescer acima do meu apetite para risco. Eu vou divulgar para vocês uma pesquisa muito recente que a minha empresa fez, a KPMG, em parceria com a Harvard Nash, sobre riscos associados às tecnologias emergentes que impulsionarão a transformação do negócio no futuro. Onde se investe mais hoje em dia, quando se refere, no que tange em tecnologias emergentes? Vamos a elas. Em primeiro lugar, na infraestrutura digital das organizações. Como era de se esperar? O resultado da pesquisa, inclusive, só para vocês saberem, eu trouxe o resultado do Brasil. Esse resultado aqui já é tropicalizado para o nosso país. Então, 52% dos 4.000 CIOs entrevistados responderam que estão investindo na infraestrutura digital em tecnologia emergente. E, em segundo lugar, olha que interessante, no treinamento e capacitação, 28%. E também 15% estão preocupados em fazer recrutamento com base nelas. Esse dado é relevante porque mostra a importância não só de se investir na infraestrutura, como também em treinar o seu time para as novas tecnologias. Não adianta você ter uma Ferrari na mão se você não sabe dirigir.
Outro dado relevante é que está havendo uma mudança do panorama das tecnologias emergentes. Ou seja, nossa pesquisa descobriu que as maiores barreiras para você comercializar tecnologia emergente vêm assim. Em primeiro lugar, a questão, como eu acabei de citar, do gerenciamento de risco e da segurança cibernética. Então, a primeira barreira, vem cá, o quanto que isso vai aumentar de risco para a minha organização? Vale a pena correr esse risco? Ou é melhor continuar, por exemplo, com o meu sistema analógico? Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa, que é 47%, 25% dos entrevistados disseram que é a questão da conformidade e regularização. Ficar em compliance, como nós falamos na indústria, né? Com as melhores práticas internacionais, com os melhores padrões, seja o ISO 27000, no caso de segurança cibernética, seja a ISO 30000 na área de gestão de risco, se é uma empresa regulada pela SEC, né, que tem ação na Bolsa de Nova York, uma empresa de capital aberto, também tem que cumprir uma série de normas, né? Inclusive a legislação americana está evoluindo, muito em breve vai se tornar obrigatório que no conselho de administração das empresas que têm ação na Bolsa de Nova York, né, de capital aberto, tenha um especialista em cibersegurança. E o que hoje só vira um ponto relevante quando se descobre uma brecha de cibersegurança, muito em breve os controles de cibersegurança que existem nas melhores práticas virarão controles de auditoria obrigatórios. A questão também de governança de privacidade, muito em moda, né, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, tem o GDPR europeu também, que está com essa questão. Nós temos que levar em conta todos essas maiores barreiras, né, para poder, enfim, adotar uma tecnologia emergente. Isso é importante, sem dúvida o mercado está certo. Tem que se preocupar com a segurança e com a gestão de risco, tem que se preocupar com a conformidade na adoção de... não adianta eu trazer uma tecnologia que venha ferir, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, senão, a partir do ano que vem, quando ela acabar o vacatio legis dela, eu vou levar uma multa violenta porque estou infringindo alguma norma estabelecida pela legislação. E a questão de governança de privacidade vai pelo mesmo caminho. Eu também sou, além de ser sócio da KPMG, da área de risco tecnológico, né, também sou capitão de mar de guerra da Reserva da Marinha, eu tenho outros chapéus. Eu sou do líder do Comitê de Segurança da ABINC, que é a Associação Brasileira de Segurança, Associação Brasileira de Internet das Coisas, e também sou diretor da ISACA. Né? A ISACA é que acabou de soltar agora o COBIT 2019. O COBIT 2019 é um novo padrão, framework de governança de tecnologia da informação global, né, que inclui também a questão de segurança cibernética. Está muito bem coberto pelo COBIT 2019. Nós temos aqui algumas tecnologias pela pesquisa que são apontadas. 85% das empresas investiram em tecnologia emergente no ano passado. Todos estão investindo. O que predominou? A maioria, pode ver pelo gráfico, investiu aqui, Cloud Computing. É uma tecnologia que já está mais madura, o mercado já está aceitando mais, já está entendendo os seus benefícios, especialmente devido às duas características. Né? A questão da elasticidade, porque uma nuvem você pode esticar e encolher em questão de 20 minutos. Vai fazer isso com um parque tecnológico on-premises, né, quando a gente fala, um centro de processamento de dados, o antigo CPD ou um data center tradicional. Você vai levar 2 meses, no mínimo, para poder comprar equipamento, treinar o pessoal no novo equipamento, fazer todo o ajuste. E detalhes, você só escala para cima. Você não pode encolher. Você tem que preocupar com o pico ao longo do ano. E o restante é capacidade ociosa que você... Então, a nuvem realmente é uma coisa que o pessoal tem adotado muito. Né? Os bancos que estavam um pouco reticentes, agora eu tenho, inclusive, dado consultoria para bancos que estão preocupados em fazer a migração para a nuvem de forma segura. Inclusive, eu fiquei feliz de saber que o Cloud Security Alliance Guide, que eu também fui presidente da CSA, né, Cloud Security Alliance Brasil, do capítulo Brasil, está sendo usado como padrão de referência pelos grandes bancos, como o Bradesco, o Banco do Brasil, para poder fazer a migração dos seus data centers para as nuvens. Em segundo lugar, nós temos aplicativos e dispositivos móveis. Todo mundo está partindo para os apps, né, os aplicativos e dispositivos móveis. Pela pesquisa, terceiro lugar, Internet das Coisas, que está crescendo muito também. Né? E lembrando que já existem muitos riscos associados à IoT, especialmente impactos industriais.
Eu tenho um time muito forte na minha empresa, a gente está começando aqui na América do Sul, começou na Argentina, Chile, agora está entrando no Brasil. A gente tem um time muito forte que está fazendo esse trabalho especialista em segurança de IIoT, né, que é a Industrial Internet of Things, Internet das Coisas Industriais. Porque não é a mesma coisa que o ambiente TI tradicional. Nós temos novos riscos, temos que fazer a mensuração de uma outra forma, de uma forma automatizada, sem impactar, por exemplo, parar. Não posso parar uma indústria para fazer testes. Isso não existe. Eu tenho que fazer on the fly, de forma segura. E aí por aí vai. Aí tem também a questão da inteligência artificial. Todo mundo está partindo para isso agora e também traz novos riscos, né? Robótica, RPA, processos automatizados também, blockchain. Muita gente pensa que isso aqui é só o framework somente para criptomoedas digitais. Não é. Ele é muito utilizado para você fazer qualquer coisa que diz respeito à confiança, a contratos, a questão de assinaturas eletrônicas e qualquer coisa que você queira fazer sem necessidade de uma terceira parte. Você pode trabalhar com o framework de blockchain. Outros que estão zerados, como é o caso de impressora 3D e computação cognitiva, não é que é zero, é porque estatisticamente, né, foram 4 mil CIOs, é abaixo de 1%, entenda assim, mas teve alguns que estão partindo para esse tipo de tecnologia. Nós temos aqui um exemplo de um hotel na Áustria, já que eu falei de IoT, né, que um hotel de mais de 200 anos, né, tradicional, especializado assim, em casais, em lua de mel, um lugar belíssimo, como mostra aqui na foto, que sofreu um ataque de IoT. Como é que se deu isso? Foi em janeiro, há 2 anos aconteceu isso. Nós tivemos, olha só a fechadura que eles adotavam. É uma fechadura toda sofisticada, um dispositivo de IoT que se comunicava com o sistema central de cartão-chave, que foi violado, sofreu um ataque de ransomware, né? Ou seja, sequestro digital dos dados, e o cyberatacante cobrou o resgate do hotel, porque senão os hóspedes iam ficar trancados, eles não ficavam, tá? Porque tem um dispositivo de segurança na maçaneta que impede que tranca quando perde o contato. Mas muitos não conseguiam entrar, acessar os seus apartamentos, né? Então começou a formar aquela fila, foi um problema sério. Eu sei que no final das contas o dono do hotel pagou o resgate, recebeu a chave de volta. Como é que ele tinha certeza que ia receber de volta? Gente, aí tem questão da lei de mercado, né? Porque o cyberatacante ele quer fidelizar, entre aspas, o cliente, né? Porque se ele te ataca uma vez e você paga, ele não te dá a chave, se ele te atacar de novo, você não vai pagar, né? Então ele se preocupa em... Aí ele pegou e entregou a chave, ele conseguiu salvar o fim de semana dos hóspedes, aprendeu a lição. Sabe o que ele resolveu? Jogar tudo fora e botou essas fechaduras antigas que se usava mais de 200 anos lá de volta. Não sei se é o melhor caminho, mas enfim, foi um susto, né? Foi um problema muito sério. Nós temos, por que a gente se preocupa com segurança da internet das coisas, né? Que é um tipo de tecnologia emergente que está crescendo cada vez mais. Bom, um IoT, gente, é um dispositivo que é apenas um outro computador que tem entrada, processamento e saída com uma capacidade ilimitada de bateria, de armazenamento e de processamento. Então, exemplo, uma câmera inteligente, um IoT, com os mesmos problemas de TI tradicional, controle de acesso, gestão de vulnerabilidades, atualização de monitoramento, até aí nada demais. O que muda é o volume. Uma rede de TI, que hoje, de repente, tem, sei lá, 1000 nós, com o IoT, gente, começa a ter 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de nós. Esse volume não dá para... O que era monitorável, por exemplo, para um Security Operations Center, seres humanos monitorando, hoje esquece. Hoje eu tenho que partir para robô para monitorar uma rede de IoT, usando algumas regras, com machine learning, com inteligência artificial. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso, para poder dar conta do recado, senão eu não dou conta. Porque qualquer dispositivo desse comprometido, desse de 1 milhão aqui, se torna um ponto de entrada a cyberatacante e aumenta a superfície de ambiente exposta a ataque. Então, estou falando aqui, não é que a tecnologia muda tanto assim, mas o que muda é a superfície exposta a ataque do meio ambiente da minha corporação. Seja uma força armada, seja uma... Até mesmo, imagina vocês, o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo sofrendo um ataque, é uma coisa muito, muito crítica, né? Um ataque cibernético. É possível acontecer isso. Então, tem que se blindar, tem que se proteger, tem que dar seu jeito, né? Então, se você fica dependente da tecnologia, você tem que também dar um jeito de proteger essa tecnologia para evitar que essa dependência comprometa a sua segurança. A pesquisa também falou que o que está expandindo em termos de escopo de gestão do risco tecnológico?
53% dos entrevistados falaram que a tecnologia emergente tornou-se predominante no setor daquela organização específica. 47% falaram que elas são identificadas com grande potencial de adoção organizacional. Ou seja, estão realmente inclinados a adotar. 37% falaram que a mudança da regulamentação da indústria deles, né, exige que a organização aplique a nova perspectiva em relação ao risco de TI. Novas tecnologias, segundo 42%, são implantadas na organização e 44% falaram que tem pontos de falha no gerenciamento de riscos, controle e conformidade. Isso aqui que mais preocupa a gente, né? Porque se a organização assume que tem pontos de falha no gerenciamento de risco, controle e conformidade, é porque tem brecha. Então, uma grande preocupação é, como eu falei, voltando ao que eu falei no início, é você adotar nova tecnologia, mas gerenciar muito bem suas vulnerabilidades para não trazer novas brechas para a sua corporação. Pois bem, essa frase aqui de um sócio meu é bem interessante. A gestão do risco tecnológico precisa evoluir para estar preparada para o novo mundo no qual a interrupção é normal. Isso significa o quê? Que os líderes de risco de TI devem parar de olhar para o volante e olhar para onde a organização está caminhando. Isso é crítico, gente, isso é sério, é fundamental. Ou seja, olha para a governança, não fica só preocupado com a gestão, olha para frente. Porque se você fica preso na tecnologia, vou dar um exemplo, uma empresa como a minha, que também faz auditoria, se você ficar preso a auditar sempre daquela mesma forma, aí aparece por exemplo, vou dar um exemplo, uma norma internacional obriga você a segregar o ambiente de homologação do ambiente de produção de TI, de tecnologia da informação. Beleza. Só que o que está acontecendo hoje é que com a framework Agile, acabou essa separação. Hoje você já faz on the fly. Os apps, por exemplo, você já faz a manutenção sem separar o ambiente de homologação do ambiente de produção. Você faz direto no ambiente de produção com microgestão de mudança, com pequenas mudanças incrementais. Então, essa norma de auditoria já ficou ultrapassada e não tem uma substituta, entendeu? Se não cumpre aquilo, o auditado leva ponto de melhoria, vamos dizer assim. Leva uma marquinha vermelha. Então, ou seja, o remédio não pode matar o paciente, eu tenho que atualizar também a forma como eu enxergo o risco. Outra coisa importante, isso aqui, pulseiras, wearables, né? É uma maravilha, aqui eu controlo tudo, chegou uma mensagem agora de alguém do meu time, eu boto alerta, eu descubro, monitoro minha pressão, minha localização, tudo bonitinho, tudo bacana aqui. Só que tem um risco, né? Porque o risco, você está aumentando a sua superfície de ataque. Se alguém quer fazer, por exemplo, um assalto na sua residência, ele te monitora, sabe onde é que você está. Sabe que você está fazendo uma caminhada longe de casa. Se alguém tem um caso de um vizinho nos Estados Unidos que fez um ataque no vizinho porque descobriu que ele tinha um problema ele era diabético e ele recebia de forma computadorizada remotamente, por causa da pulseira dele, uma dose de insulina para poder controlar. O vizinho quase matou um ou outro, né, fazendo isso. Ele fez um ataque cibernético e aumentou, botou uma dose cavalar, 20 vezes mais a dose máxima que ele podia, de forma de vingança, porque brigou com ele por algum motivo, que parou o carro na frente, alguma coisa assim. Então é um risco que a gente está correndo, de remotamente até matar uma pessoa. E a gente virou um nó de uma rede global. Então, muito cuidado, assim, pense bem antes de adotar um wearable, ou seja, preocupe-se se o fabricante não tem nenhuma brecha de segurança, senão acontece. Igual houve, por exemplo, uma demonstração, ainda bem que foi uma demonstração, né, no Black Hat do ano passado, um hack que usava marca-passo, foi feito um hack em marca-passo, bomba de insulina e sinais vitais de um paciente em tempo real. Claro que eles não botaram o paciente em tempo real, eles botaram um robô, mas que simulava um robô que simulava os sinais vitais de um ser humano. Então, à medida que foi feito o ataque, a primeira coisa que eles falaram, gente, alguém aqui no público, né, usa marca-passo ou usa bomba de insulina, por favor, vocês são convidados a retirar. Porque o ataque foi feito on the fly, via rádio, sem nenhuma preparação prévia, ou seja, é uma coisa que podia atacar, inclusive, quem estava na plateia. Convidaram o pessoal a se retirar. E foi feito e realmente mataram, entre aspas, o robozinho lá, que estava usando, coitado, né, bomba de insulina, monitorando. Inclusive, você pode fazer assim, você pode forçar uma situação. Se você monitora, por exemplo, está monitorando o batimento cardíaco, você pode provocar que o sinal vital mostre que está acelerado e, na verdade, não está. Para forçar o médico, a enfermeira a dar um remédio que o paciente não precisa. Então, tem que pensar nisso também.
que é a base do ataque, por exemplo, que houve lá na usina termoelétrica termonuclear do Irã. Né? Eles atacaram, não foi a usina, atacaram o ambiente Skeida, né? Forjando os sinais, dizendo que estava tudo bem. Na verdade, a usina já estava se derretendo de calor, mas pelo painel estava tudo verdinho. Então, você pode fazer um ataque desse também no ser humano. E, como eu prometi, é possível hoje você trabalhar assim, por que não? Usando a inteligência artificial na segurança de tecnologias. Pelo volume, pela complexidade, o ser humano não dá mais conta. Né? A doutora lembra, né, a doutora Evelyn, acho que você estava na minha palestra na UAB, né, que eu falei sobre isso. Eu falei sobre o uso do robô advogado, né, que estava ganhando um monte de causas. Né? Existe também, se você, por exemplo, tem um centro de operações de segurança que as empresas têm hoje em dia, que é monitorado 24/7 no ambiente de TI. Se você coloca 30 pessoas, né, é muito caro, porque são especialistas, tal, vai ficar muito caro. Se você botar 6 pessoas e um robô analista, você vai estar mais seguro do que com as 30 pessoas. Por quê? Porque com esse robô analista, no começo ele é igual uma criança. Você começa a alimentar, ele é machine learning, né? Sistema de machine learning. Ele vai aprendendo, você vai ensinando para ele vai interagindo, ele conversa com as pessoas, ele lê, ele interpreta, ele compreende, inclusive a linguagem natural. E aos pouquinhos os analistas, os 6 analistas, tem que ser top também, né? Vão passando para ele informações boas, ele vai assimilando e vai aumentando o poder de levantamento de hipóteses, raciocínio, inclusive abstrato, baseado em evidências, e recomendações para tomar decisão em tempo real. Muito mais eficaz do que, às vezes, o próprio ser humano. Claro que ele tem que ser bem alimentado, que aquela velha máxima de lixo dentro, lixo fora, né? Garbage in, garbage out, também vale. Se você alimentar de forma viciosa esse robozinho, ele vai aprender coisa errada e vai te dar o retorno errado também. Já olhando no tempo, fechando então, recomendações de segurança. Quando se fala em tecnologia de emergência, como especialista, eu posso dizer para vocês o seguinte: primeira coisa, começa na seleção de fornecedores da tecnologia. Esse aqui é chinês, nada contra o chinês, mas é mais barato. Mas repara que às vezes os chineses vêm com as backdoors. Né? Não sei se o Roberto Gala estava aqui falando para vocês, eu sei que ele é especialista nisso, ele sabe um monte de backdoor aqui, que já vem nos equipamentos, então é uma preocupação a mais. Né? Segundo ponto, homologar soluções em ambiente controlado, não no de produção, embora eu tenha aquele cenário que eu falei para vocês, que o ambiente de produção está se misturando com o ambiente de homologação. Mas sempre que possível, se puder testar antes de colocar na produção, tanto melhor. Desabilitar serviços inseguros e alterar senhas padrões. Gente, tivemos um ataque massivo no Brasil, que pegou principalmente no Nordeste, baseado em quê? Em câmeras de vigilância inteligentes, que simplesmente tinha senha padrão e login padrão. Senha admin e login admin. O hacker deitou e rolou, porque era o ponto de acesso, por ali entrou na rede corporativa, fez ataque de ransomware, fez a lenha. Né? Tem um caso de um cassino americano que perdeu 250 milhões de dólares porque foi hackeado por que sistema? Pelo sistema que estava ligado fora na internet, remoto, que monitorava a qualidade da água, a luminosidade, enfim, é um sistema do aquário do cassino. E resolveram conectar na rede do cassino. Só que o sistema do aquário também conectou na rede, que controlava as informações financeiras e deu uma lenha. Né? Nós temos também que incluir tecnologia no processo de gestão de vulnerabilidades. Não simplesmente considerar a vulnerabilidade a coisa física, né? Mas entender que a tecnologia pode ser um ponto de vulnerabilidade também, especialmente a nova tecnologia. Atualizadas constantemente, sempre que possível, que o fabricante está sempre aplicando patches de segurança, né? Segregar as redes no ambiente, dividir, né? Preferencialmente uma rede de gerência, usando sempre que possível dupla autenticação e também criptografia forte. Por fim, a mensagem final, quando se fala em risco de oportunidade de tecnologias emergentes, é essa. Mal entendida e mal configurada, as tecnologias de emergência representam risco para os dados, privacidade e segurança nosso e das organizações. Por outro lado, bem entendida e protegida, tais inovações vão incrementar as comunicações, nosso estilo de vida e a entrega de serviços nas nossas organizações e também em nossas vidas. Muito obrigado.